Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos todos felizes nessa noite? Você está alegre, pois está na presença do Senhor? Amém? Meu coração também pula de alegria por estar aqui nessa noite, para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. A palavra que será ministrada, que será lida, será aonde o nosso pastor leu a palavra preliminar, que é no livro de Marcos, para você se situar aí. Marcos, capítulo 4, o versículo 35. É onde nós iremos ministrar a palavra nessa noite. Então, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu preciso que você esteja com a palavra de Deus em sua mão. Há essa necessidade. Abra a sua Bíblia no capítulo 4, a qual o nosso pastor Dejaí nessa noite trouxe a palavra. Ela foi lida, Marcos capítulo 4, o versículo 35, que diz um tema: Jesus acalma a tempestade. Tem chovido tanto na igreja. Tem chovido, né? Bastante. O mês de janeiro e o mês de fevereiro foi um mês muito chuvoso, né? E a palavra hoje está falando sobre tempestade, chuva. Só que é tempestade. Ai, obrigado, irmão Cosme. Que Deus te abençoe tua vida, viu? Grande é o teu galardão. Receba, porque o Senhor está matando a minha sede. Olha, eu estava com sede, igreja. Eu estava com muita sede. Sede, ela está com muita. Mas o nosso pastor, nosso irmão Cosme, nos abençoou. Obrigada. Como eu estava dizendo, estava chovendo muito. E aqui, essa passagem fala de tempestade, né, pastor? Que Jesus acalma a tempestade. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Jesus deu uma ordem. Passemos para a outra margem. É uma ordem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitas vezes é difícil, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos. Quando o mar está revolto, quando a tempestade, quando há uma fúria no mar, nós não entendemos. Ficamos preocupados, ficamos com medo da adversidade, do problema, da dificuldade, e o nosso coração começa a ficar aflito. Senhor, nós não sabemos o que fazer, olhamos para um lado, olhando para o outro, e está tudo em silêncio, nós não entendemos, não estamos ouvindo a Tua voz, e pensamos que estamos só. Neste culto de libertação, Senhor, vai agindo sobre a nossa vida. Obrigado, eu já quero agradecer por esta palavra, porque se o Senhor está falando conosco dessa forma, porque o Senhor está vendo a aflição do nosso coração. Mas através da Tua palavra diz: acalma, cala-te, mar, vento. A Tua autoridade, nós vemos a Tua autoridade, Senhor,
E que possamos confiar, Senhor, mais em Ti, crer mais em Ti, mesmo quando nós achamos que Tu estás calado, que Tu estás dormindo, que Tu não tá nos vendo, mas os Teus olhos são como chama de fogo. O Senhor contempla, o Senhor vê tudo, nada passa desapercebido sobre a Tua presença, Senhor. E nesta noite, abençoa a Tua igreja, cada alma, cada vida que entrou por essas portas, acalma cada coração, cada mente. Espírito Santo nos contempla, Senhor. Não sei como Teus filhos deixou a sua casa, o seu lar, a sua família, mas eu entrego nessa noite nas Tuas mãos, para que possamos ter fé. Tendes fé, confia mais, crer mais, acredite mais. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo nessa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Jesus acalma a tempestade, Jesus está no barco. O texto base é Marcos capítulo 4 e o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Quando Jesus manda atravessar a tempestade, nada pode impedir, nada, porque a ordem quem está dando, Pedro, é Ele, a autoridade é dele, a ordem é dele. Passemos para outra banda, passemos para outra margem. É o Senhor dando a ordem, é Ele falando. E o que isso significa para nós nessa noite, irmãos? A ordem já foi dada, o destino já está determinado, o milagre já está preparado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no meio do caminho veio o quê? A chuva. No meio do caminho veio o quê? A tempestade. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes é assim, irmãos. Mas quando Deus manda avançar, é para você avançar. Quando você está ali começando a buscar, quando você está começando a buscar a presença do Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a buscar a libertação no culto de libertação, a cura, quando você começa a buscar, você começa a olhar e você não vê, aquilo começa a entrar dentro do teu coração. O inimigo começa a jogar setas. O inimigo começa a jogar coisas, né? Ele faz com que a tempestade comece a se levantar. Isso tudo quando você determina, quando você quer mudar algo em sua vida. É mesmo assim, né? Ele começa a jogar coisinhas. Quando você levanta, não, agora eu vou mudar. Agora eu vou buscar. Agora eu vou orar. Aí ele vem, ele começa a colocar coisinha. Mas Deus, nessa noite, Ele diz para mim, diz para você, diz para todos nós, que a tempestade, ela não vai cancelar a tua vitória. A tempestade, ela não vai cancelar a tua bênção. Creia tão somente que esse problema, essa dificuldade, ela não pode impedir a bênção que Deus tem na tua vida. Ela não vai cancelar. Mas quem estava no barco via tudo em silêncio.
E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Gente, quando você lê isso, em meio à tempestade, ele dormia. Despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, mesmo quando parecer que Deus não está no barco, mesmo quando parecer que Ele está em silêncio, que você não está ouvindo, não, Ele não está me vendo, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, eu estou sozinha mesmo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos pensaram: Jesus não está vendo o que está acontecendo, não é possível, Jesus não está vendo o que está acontecendo, Ele está dormindo, não é possível. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que está tudo acabado. O silêncio de Deus não significa abandono, igreja. O silêncio de Deus não significa Deus está em silêncio. Não significa que você está sozinho. Ah, mas o problema está crescendo, irmã Adriana. O problema está crescendo, o medo está aumentando, a dificuldade está crescendo, cada vez mais está difícil, e eu não ouço a voz de Deus. Como pode Ele dormir dentro do barco? Como pode? Você entrou aqui nessa noite, só tenho que dizer para você que Jesus está no barco. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite, não sei se você está com o coração aflito, não sei se você está com medo, não sei se você está sem esperança, mas o que eu te digo, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai afundar. Jesus, Ele está nesse barco, e Ele não vai deixar o barco afundar. Aleluia, Ele tem autoridade. O Deus que você serve, Ele tem autoridade sobre o medo, sobre os demônios, sobre os problemas. Ele tem autoridade sobre a dificuldade. Deus, Ele tem autoridade. Eu te provo a autoridade. 39. E ele, despertando, repreendeu duas coisas. Ele repreende. Quais são as duas coisas que ele repreende? O vento e o mar. Ele repreende. Isso aí, o mar se acalma, né? Ele repreende e se acalma. Ele repreendeu o vento e o mar se acalmou. Imediatamente, irmãos, uma grande bonança. E isso nos ensina algo poderoso nessa noite. Ele tem autoridade. Quem? Jesus, Ele tem autoridade sobre as tempestades espirituais da maldade sobre a tua vida. Ele tem autoridade sobre as opressões. Ele tem autoridade sobre o medo. Ele tem autoridade sobre os problemas. Ele tem autoridade sobre a dificuldade. Ele tem autoridade sobre os ataques do inimigo contra a tua vida. Eu repreendo mar, eu repreendo vento, aquieta-te, tempestade, torne-se tudo bonança, acalma. A ordem
margem. O que representa a outra margem na nossa vida, irmãos? O que representa a outra margem? Libertação, salvação, cura. Passamos, a ordem foi dada. Medo seja repreendido em nome de Jesus. Opressão demoníaca seja repreendido em nome de Jesus. Problema na família seja repreendido agora. Aleluia, glória a Deus. Batalha espiritual seja repreendida agora. Talvez você chegou aqui com medo. Um problema está te afligindo. Você saiu da sua casa. Eu vou para o culto de libertação, mas só Deus sabe como está meu coração. Uma batalha espiritual, um problema na família. Mas a ordem, passamos para outra margem. Hoje Jesus quer acalmar a tempestade na tua vida. Hoje Jesus quer quebrar correntes que te amarram. Seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Nesse culto de libertação, seja quebrado todas as cadeias, todas as correntes, pela autoridade que o Senhor Jesus tem dado à igreja de Deus nessa terra. A tempestade, ela não vai te destruir, igreja. Acalma o teu coração, minha irmã. A tempestade não vai destruir você. O que existe dentro de você é muito maior. Em nome de Jesus, saia daqui crendo que Jesus está no barco. Saia daqui confiando que Jesus está no barco. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está trazendo hoje libertação nessa noite. Jesus está trazendo libertação. Jesus está quebrando cadeias, correntes estão sendo quebradas. Aquilo que tem se levantado contra a tua vida, em nome de Jesus. Vento, aonde Jesus está? Aonde Jesus está? Aonde Jesus está? Aonde Jesus está? Ouça isso. Eu profetizo sobre a tua vida. Profetizo sobre a minha vida. Eu profetizo sobre a vida da igreja. Que aonde Jesus está, o milagre acontece. Eu não sei como você chegou aqui. Aonde, qual é o milagre que você precisa na tua vida? Saiba que aonde Jesus está, o milagre acontece. Você pode ficar de pé nessa noite? Tu pode ficar de pé nessa noite? Aleluia, glória a Deus. O hino que as irmãs cantaram, esse hino diz, irmãos, que se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos para te guardar. Confia nessa noite. Talvez você veio para cá hoje e só Deus sabe como está lá na tua casa, como está o teu lar lá, como está a fúria do vento, como está a tempestade. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui. E como eu falei, onde Jesus está, um milagre acontece. Aleluia. Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos teus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. A autoridade de Deus sobre a tua vida.
Medo saia, doença saia. Seja liberto nessa noite. Cadeias sejam quebradas pelo poder do Senhor. Dor de cabeça, onde você estiver, em casa, na igreja, na rua. Dor de cabeça, pressão alta, coração grande. Leucemia. Ceratocone. Pressão alta. Diabetes. Sai em nome de Jesus. Receba a cura nessa noite. Demônios, bata em retirada, porque Jesus, Ele está na casa. E o sangue de Jesus tem poder. Aonde Ele está, alguma coisa acontece. A Bíblia fala, irmãos, se Jesus entrasse numa casa, os locais em volta que tivesse, recebia libertação, eram curados, eram libertos, para a glória de Deus. E nessa noite não é diferente. Jesus está na casa. Receba a libertação nessa noite. Receba a cura da parte de Deus. Aleluia. Louvado em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome da irmã Adriana, é no nome de Jesus. Medo, saia. Opressão, saia. Cadeias sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Famílias sejam libertas. Famílias sejam libertas. Vidas sejam curadas para a glória de Deus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor, a qual o Senhor tem nos concedido nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa abençoar a igreja, o Senhor Jesus nessa noite, tá? Os irmãos continuam orando pela irmã Adriana, em nome de Jesus. As palmas adoram, exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém.